Glória a Deus! Meus irmãos, eu quero que você pense agora, contigo, uma pergunta. A questão de fidelidade. Isso responda, no seu coração. Como está a sua fidelidade para com o Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia? Só dedicar alguns segundos em relação a isso. E agora, a gente vai ler o texto de Efésios. Peço para que os irmãos abram ali no capítulo 6. Iremos ler do versículo 19 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até aqui iremos dar graças ao Senhor pela sua palavra. Meu Deus, eu te agradeço porque nesta noite nós podemos estar reunidos aqui na Tua presença em adoração. Em adoração, Pai, que não se limita somente aqui, mas que nós possamos de fato adorá-lo todos os dias da nossa vida, começando essa semana. Que em todos os momentos, Pai, possamos nos lembrar da Tua palavra e no que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Que possamos de fato praticar a Tua palavra, não apenas ouvi-la e reter em nós, mas praticando, compartilhando ela também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te falar em relação ao contexto da carta aos Efésios, o que se dá em relação a essa igreja e a esse local. E Éfeso era um local, hoje localizado na Turquia, ali do Império Greco-Romano, e era uma área rica e movimentada. E ela estava ali perto do mar, então não significava que ela também era uma área portuária. Então vinham muitas mercadorias e também vinham muitos escravos. Além disso, por ser uma região greco-romana, era muito comum a gente ver naquele local a questão de ocultismo, a questão de prostituição era muito comum, e a miscigenação de povos ali. Então tinha judeu, tinha grego, tinha romano. Era uma mistura de povos ali naquela região. Então você pensa agora na questão da batalha, que era um cristão viver naquele período. Ainda mais um cristão que antes, por exemplo, poderia ser um grego que adorava a Ártemis, que era uma deusa ali cultuada naquela região e que era muito vinculada à relação de prostituição, por exemplo. Nesse sentido, aquela cidade era muito forte. E, querendo ou não, era uma cidade religiosa nesse sentido. E esse é o contexto onde se localizava Éfeso. E a carta aos Efésios, ela fala muito sobre isso. Paulo estava preso e é interessante que ele fala sobre permanência, sobre a família, sobre a questão de se proteger também. O que nós podemos pensar que é muito óbvio, até porque aquela região tinha isso que eu acabei de falar com vocês. Mas, estando nesse período final do mês da família, nós não poderíamos não falar sobre a fidelidade da família em meio a isso. E um dos pontos do texto que nós acabamos de ler é em relação à oração. Paulo, ele pedia para que os crentes em Éfeso orassem para ele, como no início do versículo 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho,
Paulo, ele como plantador de igreja, sabia do coração daquela igreja e sabia que ele também precisava da ajuda de oração deles. Como a gente pode ver muitas vezes que ele fala, né, filhos na fé, pessoas que realmente ele ajudou para que fosse construída, para que fosse edificada uma igreja. E ele pedia ajuda de Éfeso nesse sentido. Ele plantou uma semente naquele local e quando ela cresceu, ele sabia que ele precisava da ajuda deles também, espiritualmente, nesse sentido. E amando essa igreja, esse amor ele se estendia nas cartas, como nós vemos que ele escreve às demais igrejas também. E quando nós vemos uma igreja que ora, é um termo interessante. Existem pessoas que, dominicalmente, vão na igreja somente com esse propósito. Em que sentido? Eu vou à igreja somente porque eu sei que ali eu vou orar. Eu vou à igreja porque eu sei que ali eu tenho que bater o meu ponto da semana. Existem pessoas que não praticam a questão da oração nas suas casas. E quando a gente fala sobre essa fidelidade na oração, vir aqui e achar que somente aos domingos isso é suficiente é uma tolice que a gente pode cometer conosco e com o Senhor. Nós estamos achando que apenas vindo aqui um dia da semana nós estaremos preenchidos de alguma forma. Quando na segunda-feira vai começar tudo de novo, vai ser outra coisa, vai ser mais uma rotina. E às vezes a gente, na verdade, nem absorveu o que estava sendo feito no domingo. E é triste também nós pensarmos que pessoas vêm à igreja e às vezes não fazem isso com um coração cheio, com um coração sincero. Nós podemos vir aqui orar simplesmente para que as pessoas possam nos ver. Isso é o mal do nosso coração. Apenas como uma prática de a pessoa ver em mim o quão crente eu posso ser. A pessoa ver em mim o quão orador, imagino que dê para falar essa palavra, embora seja outro contexto, no sentido de oração, que a pessoa vê em mim. Mas parece que corta um fio, sabe? Parece que você só está jogando palavras ao ar ali na sua cabeça. Você só está pensando e pensando no outro, não no Senhor. Mas esquecemos realmente que no nosso íntimo existe alguém muito mais importante do que a pessoa que está do nosso lado. Em tudo que nós fazemos, nós não o fazemos simplesmente porque vai ser bom para uma outra pessoa, no sentido de que, se eu fizer isso, a pessoa vai me achar interessante em algum nível. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou ter valor. E não é isso que o Senhor nos chama a fazer. Uma vida de oração, ela se consolida dentro de casa. Vamos pensar no nosso íntimo, no nosso secreto. Hoje, o celular, né, para não só falar das redes sociais, tem tomado muito nosso tempo. É só a gente puxar ali o aplicativo, jogar um pouquinho para o lado e ver ali quanto tempo a gente tem passado em YouTube, em Instagram ou qualquer outro tipo de rede social. Aí você coloca na balança. Quanto tempo você orou em um dia? Quanto tempo eu estou me colocando diante do Senhor em oração? Às vezes, nós fazemos orações assim e às vezes você nem lembra do que você tinha acabado de falar. Claro, talvez por conta da rotina, por conta que tem muita coisa. E a rotina realmente ela pode nos sugar em muitos níveis. Mas quando você vai ver essa comparação entre quanto tempo você tem passado, quanto tempo eu tenho passado no celular, vendo coisas que às vezes nem edificam, é assustador. Você vê a capacidade de tempo perdido que você pode fazer e a capacidade que você tem de não se aproximar mais do Senhor. Isso é um perigo da nossa geração. Mas quando nós olhamos uma família nesse sentido da oração, isso deve ser uma característica.
Uma família tem, vamos pegar, né, tradicionalmente, uma esposa, um marido e um filho. Pensamos que os três, obrigado, mano. Pensamos que os três, eles têm que ter de fato uma vida ativa em oração, eles têm que ter de fato uma vida que está aos pés do Senhor. Isso é inegociável, quando nós vamos ver o nosso relacionamento com Ele. Entenda também essa prática da oração no sentido intencional, tá? Porque, claro, nós podemos estar fazendo coisas no nosso trabalho e também falar, né? Estamos tendo esse tempo com o Senhor está conosco. Mas também não use isso como um artifício para falar, olha, eu sei que eu estou todo o tempo com o Senhor, então eu não preciso ter um tempo de oração de manhã, ou de noite, ou na hora do meu almoço. Na minha família, a gente sempre teve a prática de, antes de cada refeição, isso eu imagino, eu na verdade não sei, mas eu imagino que seja uma prática mais tradicional, de sempre agradecer pelo alimento. Mesmo quando nós não éramos evangélicos, nós sempre agradecíamos pelo alimento. E depois que nós se convertemos lá em casa, a gente começou realmente a orar. E nesse tempo de oração tem sido muito bom também entender que isso virou uma prática. Isso também não são simplesmente palavras jogadas ali. Nós estamos no mesmo sentimento, nós estamos na mesma casa. Estando na mesma casa, nós sabemos o que nós passamos lá dentro. E também ali é um momento que nós colocamos nossas súplicas diante do Senhor. E isso é interessante, porque desde criança daí eu nunca mais parei de agradecer pelo alimento que eu vou consumir. Você entende que também isso vai refletir na vida do seu filho e da sua filha? Que quanto mais ele vê, por exemplo, você mexendo no celular, talvez isso possa dar um dano. Mas quanto mais ele vê você lendo a Bíblia, orando, mais ele vai se espelhar naquilo que você está fazendo. E que exemplo que a gente pode dar maior do que esse para as pessoas que vão estar à frente nas nossas gerações. Um segundo ponto que eu quero tratar contigo é em relação a uma família fiel ao Evangelho. Nós vemos, como estamos conversando, Paulo ele estava preso, mas isso não impediu ele de incentivar os outros para que, permanecendo na mesma fé, também o ajudassem em oração e ajudassem essas pessoas a serem, de fato, discípulos de Jesus, que permanecem. Isso também não impediu que ele vivesse de forma diferente. Sabe, quando nós vamos ler a carta aos Efésios, é interessante porque ele está preso. Ok, nós temos essa informação. Mas, pelo menos 3 vezes que eu identifiquei, você sempre vai notar ele dando essa ênfase em ser prisioneiro de Jesus e não prisioneiro no mundo. Eu fico imaginando, né, como nós podemos ver também, ele falou em relação a estar acorrentado. Mas ainda assim, isso não tirava o fato no coração dele, no espírito dele, que ele pertencia a Jesus. Que ele era prisioneiro de Cristo. Não um prisioneiro no mau sentido, mas um prisioneiro de que, fazendo a vontade dele, ele sabia que ele estava satisfeito. Apesar da circunstância, ele estava cheio, podemos falar dessa forma. E Jesus, ele nos chama para essa fidelidade. Paulo sabia disso e foi fiel até o fim, carregando a cruz que lhe foi imposta. E nós temos fazido, não sei se fazer é um termo certo, mas nós temos feito isso, nós temos carregado essa cruz. Nós temos carregado aquilo que o Senhor colocou nos nossos ombros, que nos deu como responsabilidade. Dentro de casa, nós temos amado os nossos pais. Como filhos, nós temos honrado eles. Como pais, nós temos de fato entendido, e mães também, nós temos entendido a responsabilidade que é criar uma pessoa nos caminhos do Senhor.
Nós podemos muitas vezes usar uma espécie de máscara, infelizmente. Aqui nós estamos num ambiente intencionalmente glorificando ao Senhor, nós podemos falar dessa forma. Mas amanhã, eu, você, ou estaremos no trabalho, ou estaremos na faculdade, ou estaremos na escola. E como nós temos agido nesses lugares? Será que é com o mesmo espírito? Será que é com a mesma intencionalidade que nós estamos tendo aqui? Sabendo que Ele é o nosso Senhor e que tudo que nós somos devemos colocar aos pés dEle. Nesse processo, a gente realmente temos que ser discípulos de Jesus. Antes de tudo, no secreto, onde, de fato, a nossa vida é consolidada. Então, dentro de casa também deve haver admoestação, também deve ter exortação. Isso é um tanto complicado, é até meio complexo. Mas quando nós vemos, eu falo para a igreja ler ali no versículo 1 do mesmo capítulo 6, fala assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Até aqui. Quando nós vamos fazer um levantamento em relação aos filhos, especificamente, pesquisas mostram que a maioria dos suicídios em relação aos jovens tem causas de depressão, ansiedade, tem causas de isolamento, pressão psicológica prolongada também. Como cristãos, como filhos do Senhor, também é nosso dever amar os nossos filhos, embora ainda não tenha, é um sonho meu. Mas é um dever nosso olhar para os nossos filhos e entender o que está acontecendo. É triste nós vermos o cenário atual da família e ver como cada um está individualizado. Como, por exemplo, filhos guardam mágoas, brigas constantes dentro de casa. E o que isso necessariamente tem edificado, tem glorificado ao Senhor? É algo a se perguntar. É algo a tomar o cuidado, a enxergar de fato no outro o que está acontecendo e estar ali como um agente de transformação. Quando eu vou ver para o contexto da minha família, os anteriores, e na verdade isso dá até para falar que era realmente um contexto muito comum. Essa questão do fechamento era muito mais forte. Realmente você não vê homens com essa capacidade de ser sinceros nos seus sentimentos, no que estão sentindo. Às vezes demonstram isso em violência. Às vezes demonstram isso com um tipo de mágoa. E sempre vai reverberando também na questão dos filhos. Lembra aquilo do exemplo? Que exemplo nós temos dado como filhos do Senhor, como pais, como filhos desses pais, como irmãos? Que exemplo nós temos dado a essas pessoas de um discípulo de Jesus? Nós temos negado a nós mesmos quando nós tomamos tal atitude? Nós temos entendido o que foi posto, o que foi sacrificado naquela cruz? O que nós acabamos de relembrar por esse sacrifício? Negar a si mesmo também está nesses momentos em que Jesus é mostrado e não o Gabriel. Que Jesus é mostrado e não simplesmente nós.
E um terceiro ponto que eu quero tratar é sobre o anunciar a salvação. Famílias que anunciam o evangelho. Paulo, como mencionado, ele estava preso, mas ainda assim ele se declarou como embaixador do evangelho. E apesar de estar ali em correntes, ele não se esqueceu da missão dele. Ele não negligenciou isso. Eu fico imaginando como uma pessoa pode estar presa e feliz ao mesmo tempo. Como que uma pessoa pode estar no momento que possivelmente ele poderia estar pensando que iria morrer, mas estando feliz ainda assim. Porque Deus estava sendo glorificado pela vida dele, porque Jesus estava sendo exaltado. E como uma família, nós temos esse propósito de anunciar o evangelho. Nós temos o nosso núcleo familiar comum, que a gente vê todos os dias, e nós também temos os nossos parentes, primos, tios. 2 cenários podem acontecer nesse sentido. Na verdade, no sentido do afastamento. Você pode perceber que ou eles vão se afastar por conta da vida que você está levando, ou você vai se afastar deles. E é muito complexo também a gente conseguir ver, enfim, um lado certo nesse sentido. Mas, quando a religiosidade causa isso, quando coloca como usos e costumes, como geralmente a gente vê, quando geralmente gera esse constrangimento por parte de lá, por conta da minha religiosidade, porque talvez eu me ache o maior cristão, então não faz sentido aquela pessoa estar comigo, você entende que isso é completamente contrário ao que Jesus nos chamou a fazer? Tenho um exemplo de uma pessoa, por conta da religiosidade, ela não conseguia entrar dentro de uma casa por conta que aquela casa tinha uma televisão. Aí você olha, uma televisão. E quando você vai ver lá atrás, isso também era comum. A gente vê pessoas realmente colocando a culpa na televisão, colocando a culpa no que você veste, colocando a culpa nesses, adornos e o que a gente costumava consumir. Aí você se pergunta, que tipo de trabalho isso tem trazido para o Evangelho? E conosco também não é impossível de acontecer. Pode ser sutil. Você pode talvez não perceber, mas talvez você esteja também ali, afastando uma pessoa. Porque talvez na sua cabeça essa pessoa não mereça salvação. Ou talvez essa pessoa ela não vai se converter. Então não vale a pena eu anunciar. Às vezes pessoas da própria família. Chega até a ser meio egoísta a gente pensar que por nossa própria força aquela pessoa vai se converter. E quando nós vemos esse cenário, o nosso dever é anunciar apesar das circunstâncias, apesar do que pode estar acontecendo. Pensa naquela pessoa próxima, naquele seu amigo, naquele seu parente, que talvez você simplesmente nunca mais foi ver. Então, por que será, que eu nunca mais fui ver essa pessoa? Não necessariamente seja por conta disso que eu falei, tá? Mas é de se pensar. Aquela pessoa também carece de salvação. E é da minha família. Então eu preciso ter essa responsabilidade de anunciar para essa pessoa o que me salvou. Nós não devemos ser seletivos naquilo que nós vamos fazer nesse processo. Faça-se a pergunta, como nós temos, como família, transparecido Cristo? Talvez seja difícil ali você compartilhar o evangelho para um vizinho. Mas, por conta de um problema, ou talvez, muitas vezes, condição alta, é possível, ou qualquer outro tipo de rusga. Mas como você usa essa oportunidade que a pessoa vem contigo, talvez brigar, talvez fazer alguma coisa, como que você usa essa oportunidade? Você responde com a mesma palavra ou você dá outra face para mostrar Jesus? Isso é algo a se pensar nesse processo também. Não fazer seleção,
mas fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Quando as pessoas elas olham para a sua família, é relevante nós fazermos a pergunta para nós mesmos. Elas têm visto Jesus, elas têm enxergado o que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz? É algo que eu confesso que eu tenho pensado todos os dias e tenho me perguntado o quanto eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me confiou, com a família que o Senhor me deu. Não é a melhor do mundo. E talvez a sua também não seja a melhor do mundo. Na verdade, eu tenho quase certeza. Porque somos pecadores e erramos. Mas o Senhor nos confiou isso para glorificar Ele. Na dor, na alegria, no que quer que seja. Curva tua cabeça e vamos orar ao Senhor.